Publicada em 1215, a Magna Carta trouxe a ideia de constitucionalismo e direitos fundamentais que são seguidos até hoje. Em 2015, ela completa 800 anos. A Carta é o assunto de hoje do quadro Saiba Mais, e por isso a gente conversa com o Dr. André Gontijo, ele que é professor de Direito Internacional. Doutor, em que contexto surgiu a Magna Carta? Magna Carta surgiu num contexto revolucionário. Tanto o Papa como os barões do Reino Unido discutiam com o rei João a limitação de seus poderes soberanos. Naquela época, o monarca tinha um poder absoluto. Tudo aquilo que ele desejava, tudo aquilo que ele fazia, ele conseguia. Então, tanto os barões do Reino Unido como o clero foram reivindicar para ele a limitação desses poderes que eram absolutos. Quais os principais direitos e garantias assegurados por ela? Entre os principais direitos e garantias assegurados pela Magna Carta está a limitação efetiva do poder do soberano. A partir da Magna Carta se conseguiu limitar todas as vontades que o soberano tinha e colocaram essas vontades de forma condicional dentro dos procedimentos legais. Então o rei, ao fazer um acordo, ele tinha que manter esse acordo. Por quê? Porque o acordo vinculava as partes numa forma de uma lei. Com a Magna Carta, o monarca inglês passou a ter os poderes limitados? Perfeitamente. No texto original da Magna Carta havia uma cláusula, a cláusula número 61. Essa cláusula autorizava um conselho de 25 barões a revogar qualquer tipo de decisão do rei, inclusive utilizando a força para fazer essa revogação. Essa cláusula nunca chegou a ser realizada em virtude dos acontecimentos históricos posteriores, mas era uma cláusula que representava a limitação do poder do rei. A gente pode considerar a Magna Carta um dos marcos dos direitos fundamentais? Sem dúvida alguma. A Magna Carta é o primeiro passo para a ideia de constitucionalismo. O constitucionalismo é um movimento constitucional, é a forma pela qual eu organizo e limito o poder do soberano. Hoje essas funções são exercidas pela Constituição. A partir do constitucionalismo, eu tenho nas sociedades ocidentais esse modelo de organização e limitação do poder a partir do soberano. Então, com essa perspectiva, hoje nós temos o conceito de Constituição como Carta dos Direitos Fundamentais. Esse conceito subsiste graças à ideia da Magna Carta de limitar o poder do soberano. Ao longo dos anos, o texto da Magna Carta sofreu alterações, doutor? Sim, a Magna Carta ela apresenta um contexto histórico muito interessante. Ela teve mais ou menos 5 movimentações históricas ao longo do período. Bem no iniciozinho, em junho de 1215, quando os barões chegaram até Londres, ocuparam Londres e reivindicaram a assinatura, o selo real para ter a Magna Carta, logo quando esses barões foram embora, o rei resolveu descumprir a Magna Carta. E, em função desse descumprimento, se instaurou uma guerra civil no Reino Unido. A partir dessa guerra civil, em 1216, houve o falecimento do rei João e, consequente, o seu herdeiro, o Henrique III, ele assumiu o trono e ratificou os termos da Magna Carta em 1216. Quando Henrique III assumiu a maioridade, a Magna Carta foi novamente publicada em 1225, só que dessa vez com uma redação mais curta e sem aquela cláusula, a cláusula 61, da restrição dos poderes. A partir daí, em 1297, o neto do rei João, o Eduardo I, através do parlamento, ratificou todos os termos da versão curta da Magna Carta. Então, nesse período histórico, a Magna Carta teve algumas evoluções em termos de organização. E o mais importante de tudo, Magna Carta ela faz parte da Constituição consuetudinária, a Constituição costumeira do Reino Unido. Então, ao longo do tempo, a interpretação sobre os trechos da Magna Carta, elas vão avançando e vão se modificando, inclusive com a inserção de novos direitos oriundos de determinados termos e acordos semelhantes à Magna Carta. Qual a diferença da Magna Carta em relação a juramentos ou cartas que existiam à época? Antes da Magna Carta, os juramentos eram feitos com a ideia de que o rei era absoluto, tinha um poder total em cima da sua pessoa. Com a Magna Carta, esses juramentos passaram a ser diferentes. Então a Magna Carta passou a organizar e a limitar o poder desse soberano. Daí porque os juramentos subsequentes, não só de fidelidade dos barões, mas até a relação com os outros estados, houve certa restrição e limitação a esse poder do rei. O que a Magna Carta deixa de legado para o direito constitucional moderno, incluindo nesse direito constitucional o brasileiro?
sem sombra de dúvidas, ela deixa o legado do constitucionalismo, ela deixa o legado da organização e da limitação do poder, em que hoje a soberania pertence ao povo. Então não basta o povo querer, é preciso que o povo cumpra determinados procedimentos que estão previstos, não apenas nas leis, como também na Constituição. Cumprindo esses procedimentos, tendo essa organização, tendo os freios e contrapesos, o checks and balances, o legado que a gente tem da Magna Carta é de uma organização social um pouco mais efetiva com respeito à Constituição. Não cumprindo checks and balances, não cumprindo os freios e contrapesos, é necessário fortalecer o texto constitucional, sob pena desse texto constitucional virar uma folha de papel. Então, a Magna Carta é a expressão legítima de um fator real de poder que deu certo e foi institucionalizado e está presente nas constituições. Da mesma forma, esse legado ele é espalhado por todas as constituições da nossa sociedade ocidental que pegam esse modelo do constitucionalismo moderno, um modelo de organização e limitação do poder do soberano.